Eu creio que há muita necessidade nos movimentos sociais em Portugal, nos movimentos associativos, naquilo que chamamos de movimento social, na sua diversidade. Há coisas mais institucionais, menos institucionais, mais viradas para trabalho social, outras mais para produção de pensamento, por exemplo. Há muita diversidade, mas entendendo essa diversidade como um conjunto, eu penso que há demasiado respeito pelas regras, digamos assim, pelas regras, por vários tipos de regras, pelas regras do jogo, pela legalidade, no sentido dos limites formais, já se falou disso, o Adelino também falou disso, dos limites formais que se colocam a alguns exercícios formais da democracia, não é? Acho que temos que ser capazes de pensar para fora dos quadros que nos são colocados à partida. O grande potencial, e é por isso que há uma geração imensa de gente da minha idade que se envolveu na política no início dos anos 90 e que ainda está envolvida na política. Eu acho que o grande potencial daquele movimento contra as propinas, independentemente do contexto, do extrator do cavaco, todo o contexto é muito específico, mas a grande novidade e a grande capacidade de luta e de envolver as pessoas de forma massiva foi uma resposta, foi uma proposta, não de solução. O movimento estudantil viria a elaborar propostas de solução para o sistema universitário mais tarde, mas na altura uma proposta de luta que as pessoas tomaram como credível, porque lá está, em Coimbra havia alguma colaboração institucional entre estudantes e universidade e, portanto, de alguma forma os alunos não estavam a assumir um boicote individual, havia um boicote coletivo que era da própria universidade. Em Lisboa, há algumas, muito poucas associações de estudantes em Lisboa que não eram controladas pela juventude social-democrata, nomeadamente a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde eu estudava, e a Faculdade de Ciências, tiveram que se confrontar com o momento em que o boicote deixava de ser coletivo. Portanto, deixávamos, por exemplo, poder bloquear os serviços académicos da instituição para que não seguissem as cartas para casa, para um momento em que as pessoas já tinham recebido as cartas em casa e, portanto, haveria sanções se individualmente, na sua escolha, em casa onde recebeu a carta, decidissem não pagar as propinas. E a verdade é que a proposta política que o movimento estudantil fez na altura foi de boicote, foi de desobediência à lei. Foi dizer uma coisa que para mim foi uma lição de vida e uma descoberta: as leis injustas não são para cumprir. Isto tem muito que se lhe diga. Eu desconfio desde então das leis como quadro legal acabado, porque da mesma forma devemos desconfiar sempre que nos dizem porque é assim, porque tem que ser assim. Mas porquê é que tem que ser assim? Porquê? Já estou com outro. O Adelino não sabe, mas eu sou jornalista de formação, estive no Conselho de Redação do Jornal de Notícias, pratiquei jornalismo durante 5 anos, passei pelo Diário de Notícias, onde acabei com uma prática que existia na redação na altura, que eram os estagiários, que são uma espécie de carne para canhão que existe dentro das redações, não assinavam artigos de jornal. Isso tornou-se um bocado difícil quando eu comecei a fazer muitas manchetes. Eu vinha já do movimento estudantil e gostava de dizer também alguma coisa sobre meios de comunicação. Eu percebo melhor provavelmente do que outras pessoas que não praticaram a profissão, algumas formas de censura que existem atualmente nas redações, que são algumas muito assumidas, outras mais deslavadas, mas eu penso que a principal fraqueza dos jornalistas enquanto coletivo neste momento é a própria lógica hierárquica dentro das redações. Eu vou-me explicar. Sempre que eu vou ao Congresso dos Sindicatos de Jornalistas, atenção, eu sou, para esclarecer um bocadinho mais, eu sou um ex-jornalista que escolhi deixar a profissão, entre outras coisas, porque me obrigaram a escolher, a determinado momento, ser jornalista ou ser um ativista. Portanto, foi-me dito claramente pelas chefias, nomeadamente do Jornal de Notícias: não podes ser as duas coisas, não podes ser um ativista público e continuar a trabalhar como jornalista. Não foi um convite para sair, era um convite para deixar os ativismos que felizmente não deixei e vim a fazer. Eu acho que
A primeira grande fraqueza dentro das redações foi o momento em que colocaram os jornalistas a trabalhar uns contra os outros, não só da perspectiva do individualismo, mas da perspectiva da progressão na carreira, na divisão geracional entre o jornalista da casa, o Adelino falou disso, e o jornalista precário, mas na verdade o problema é que o processo de precarização das redações não é só um processo de precarização do estatuto do jornalista, do jovem jornalista, é um processo de precarização do conjunto da redação, do conjunto do status e das defesas que o jornalista tem. Claro que pode sempre continuar a dizer que não, claro que tem essa escolha, mas dos meios que tem para exercer aquilo que é a sua convicção profissional. Pequeno exemplo, eu tive 3 anos no Jornal de Notícias. No último ano consegui fazer uma entrevista ao Ministro Marcelo Grilo, em que enviaram as perguntas ao Ministro antecipadamente, sem o meu conhecimento. O Ministro devolveu 3 cortadas que não lhe podiam ser feitas. As minhas perguntas foram enviadas para a direção do jornal. Portanto, voltaram para trás as minhas perguntas, que eu nem sabia que tinham ido ao Ministro, com uma espécie de lápis azul. Perdão. Portanto, entrevistas combinadas, alteração sistemática pelos editores, sem consulta ao jornalista, do sentido dos títulos, quando não sua inversão total. Eu vi coisas dentro das redações que não têm nenhum tipo de resistência, essencialmente porque as pessoas se encontram absolutamente divididas. Eu não percebo como é que é possível sequer fazer jornalismo quando há umas pessoas que são chefes de outras e quando essa é a relação dentro da redação. Somos todos produtores de informação, somos todos pessoas que nos especializamos mais ou menos naquele tema, mas estamos a lidar com a informação. Há matérias particularmente sensíveis. Sim, há gente em todas as áreas profissionais a resistir porque acredita naquilo, não é? Coisa mais sensível ainda em profissões onde está em causa a vida das pessoas. Eu não acho que nós devemos considerar as profissões que gerem o fluxo de informação, que hoje em dia é indistinto e muito difícil de gerir criticamente. Não acho que nós possamos diferenciar assim tanto, por exemplo, um médico de um jornalista. É vital, é absolutamente vital para a nossa compreensão de nós mesmos no mundo. Hoje em dia estamos a falar das nossas vidas mais uma vez. É de uma responsabilidade que, lamento, outras profissões que não lidam diretamente com a vida das pessoas não têm. Não têm. É o que eu penso. É o que eu penso enquanto jornalista, posso dizê-lo, que escolheu fazer ativismo porque percebeu que tinha que fazer uma escolha. E porque o sistema que reduziu, em muitos casos, os critérios jornalísticos a outro tipo de critérios que não são certamente aqueles que eu aprendi na faculdade quando estudei para ser jornalista, é aquele que diz às pessoas uma coisa que é não se pode ter opinião quando é jornalista. Que não se pode ter opinião quando é jornalista. E eu lamento, é mais fácil. Olha, por exemplo, o José Eduardo Santos, jornalista da RTP, na primeira aula que me deu na Universidade Nova. José Santos, perdão. Uma aula que eu nunca esquecerei, porque não voltei a frequentar uma aula dele, mas isto é o que se ensina nas faculdades aos jornalistas da minha geração. Um senhor que, primeira aula do curso, eu tinha acabado de o conhecer, e que diz: eu não voto nas eleições porque sou jornalista. É isto que se ensina. Finalmente, portanto, mídia, mas queria só fazer um pequeno comentário mais sobre meios. Boicota uma lei, para mim isto é pensar o impensável. Encontrar formas de resistência que nos permitam comunicar com pessoas que normalmente não comunicam sobre política, sobretudo no momento em que o conjunto das vidas vai ser afetada. Nós não podemos fazer como fizeram os partidos ao longo de 30 anos, andar a dizer às pessoas que a política é de todos e que a política é a vida, sem perceber que, nesse caso, a política, o envolver das pessoas na política, implica ir buscá-las à sua vida. A vida das pessoas é que é a política. E isto é que deve ser a base da alteração de qualquer visão do como fazer política. A vida das pessoas é que é o fazer política. É que é a política. O resto é representação. Não lhe estou a tirar o seu valor, mas não tem o mesmo valor.